Bom dia, mais uma vez. Tô eu mais aqui, uma vez, querendo esclarecer algumas coisinhas. Não tô aqui mais, como eu já falei, para dizer quem tá certo ou quem tá errado, quem fez injustiça. Como foi falado, eu falei mesmo. Infelizmente, a má sorte foi minha. Aqui é um dos documentos que eu ainda tenho, fora outros que eu até desfiz, porque eu, enfim, aqui tá, olha, quando eu estava no hotel da prefeitura, que depois que eu falei que me tiraram, aí eu fui morar no abrigo, tá? Aqui tá uma situação que aconteceu na época, que uma das meninas que morava lá, uma das mães, relatando algo que aconteceu com minha filha. Vou deixar bem claro, aqui tá escrito onde tem a vítima, tá? Não quero, assim, ó, por onde a dona Silvana, entendeu? Tá aqui, ó. A dona Silvana, que era educadora, dessa situação que aconteceu. Eu estava trabalhando numa lanchonete lá no Balança Mas Não Cai. Fui eu que pedi, porque era uma lanchonete onde eu ia com meus filhos. Isso aqui é um documento que eu comprei, uma meia águazinha lá na beira do Rio Honório Gugel. Não foi ninguém que me deu, eu comprei. Coisa feita que a gente compra, né? Esse papelzinho e faz, mas vê que eu fiz até direitinho, ó. Eu pedi para autenticar, que eu vendi para essa pessoa, porque quando eu conheci o Newton, fui morar com ele em Santa Cruz, enfim, não deu certo. O negócio do Comitê pela Vida, que não foi ninguém que me indicou da prefeitura, fui eu que fui sozinha, ainda perguntaram como é que você conseguiu. Eu falei, porque vem muita coisa aqui, vai fulana, vai ciclana, mas para mim eu não consigo. Tem mães que não que vai até por sinal, fica com os filhos, porque para cumprimentar o almoço, porque as coisas todo mundo quem morou naquela época nesse abrigo, nesse local, sabe que a gente passava, né? É igual a gente passa na nossa casa, o dia o gás acaba, enfim, como eu relatei aquilo, às vezes no hotel era quem tinha que vinha, e a gente quando subia pro nosso quarto, cada um, né, tinha os seus quartos, tem quem deu sorte de pegar com a janela pra rua, beleza? Você pelo menos ficava ali vendo as pessoas passando, não fica tão, né, sei lá, não dá depressão, não fica maluca, enfim. E eu, quando eu cheguei, já tinha vários moradores repetindo, e eu fiquei num do quarto dos fundos, onde eu falava, não tinha janela, onde eu, né, que arrumava confusão. Aí eu fui, poxa, mas a fulana tem televisão, a fulana sai para trabalhar, a fulana sai para, seja lá para que for, e cada caso é um caso. Aí eu no meu caso, tá mostrando que sou eu mesma, eu no caso, a gente tinha que descer com as crianças para rua. Aí o que é que eu fazia? Algumas mães iam para algum lugar pedir, outras paravam em bar e ficava lá. O pessoal doava, dava coisa para a criança comer. Inclusive teve história de mãe que foi pega na hora e teve o filho tirado. Cada caso é um caso, torna a repetir. Eu ia pro bar, bar, restaurante e lanchonete, não balança mais não cai. Eu sempre troco, eu acho que é o seu Antônio, do seu Antônio, que tem a lanchonete dele há anos lá, não balança mais não cai, pedi para trabalhar, porque eu ficava lá vendo televisão com meus filhos. Aí uma vez, ele perguntando, que eu achava que era funcionário, e eu puxava assunto, aí eu pedia para ver a novela, como eu já falei, que eu era dona de casa, então eu era noveleira, então eu adorava aquela novela do Cravo e a Rosa, na época do Cravo e a Rosa. Aí, como é que se diz? Aí eu pedi a ele uma oportunidade de trabalho, porque eu consegui botar a Vitória também no tal CIEP em Cascadura não, lá no Catete. Então eu pedi para que consegui para botar a Vitória, porque eu falei assim, poxa, eu botando a Vitória, eu vou fazer um curso, eu vou fazer alguma coisa. Foi onde eu andando lá na cidade, eu descobri esse lugar, que é Comitê pela Vida, que é tipo, é tipo como se fosse um... Ai, meu Deus, como é que fala? E tem um nome que se dá, que lá tem muitas coisas assim que as pessoas vão lá visitar, esqueci agora.
fica ali perto não é Sambódromo não, fica ali perto do Terreirão. Estudei também à noite numa escola ali perto do Terreirão, tem a delegacia e tem escola, tá lá, deve estar lá em algum arquivo, eu estudei lá sim. Eu depois, aí foram lá na lanchonete São Antônio, aí ele falou, poxa, veio uns pessoal do abrigo aqui reclamar que você estava aqui porque aqui eu trabalho com bebida. Ué, mas a menina tá trabalhando. Aí eu consegui com uma cliente de lá desse local, do Balança Mas Não Cai, para trabalhar de acompanhante dela. Aí foi quando uma vez alguém do tal abrigo teria dito que meu filho estava passando mal, que no caso seria o Andrezinho. Aí eu falei assim, onde que tá o remédio dele? Aí eu falava, olha, em tal lugar, que eles entravam no nosso quarto, né, para fazer revista. Aí eu falei, olha, tem um remédio, a dipirona, em tal lugar. Aí, tá. Quando eu chego já à noite, o meu filho estava já à noite, eu já ficando à noite, o meu filho estava sem ter almoçado. E ele estava no berçário, que ele já era uma criança grande, então ele não era para estar no berçário. Eu falei, por que o Andrezinho está no berçário? Aí foi onde a pessoa falou assim, alguma coisa aconteceu. Eu falei assim, poxa, mas não precisa... Aí é onde que eu às vezes confusão. Não precisa nem ser médico, porque se o menino está sem se alimentar e tomou um remédio, lógico que vai baixar a pressão dele. Aí tá. Aí nisso, aí teve um lance que aconteceu com a Vitória. E até então, aí uma mãe veio e contou para mim. Olha, a Vitória, quando vai pegar comida, ela não alcança lá. Porque lá no abrigo, voltando no caso do abrigo, quando a gente ia no refeitório, tinha um quadradinho. E era alta. Como ela era pequenininha, disse que ela tentava pegar comida e não conseguia. Então vai da consciência de algumas pessoas. Aí teve uma mãe que, com pena dela, disse que sempre dava comidinha, que dava o pratinho dela. Aí teve um dia que eu não sei o que aconteceu, aí disseram que essa tal educadora teria, né? Essa educadora teria puxado ela pelo braço. E como eu estava preocupada com o André, que teria acontecido esse episódio, eu não olhava para ela. Quando eu olhei o bracinho dela, eu falei, Vitória, o que é isso no seu braço? A tia me puxou. Aí eu falei, pô, se eu tô aqui dentro, se eu dou um tapa no meu filho, vai todo mundo cair em cima de mim para querer tomar meu filho de mim e dizer que eu tô espancando. Poxa, eu estava trabalhando. Aí, depois eu também, Silvana, onde você estiver, eu quero deixar bem claro que a gente é humana, que a gente erra. E que eu não fui parar nesse lugar porque eu roubei, porque eu estava mexendo com droga, porque eu fiz coisa errada, não. Pelo contrário, eu estava ali, segundo eles, que seria proteção, tá? Para proteger, porque eu estava sofrendo ameaças. Entendeu? Então, se eu sou uma pessoa que não terminei meus estudos, se eu sou uma negra, se eu sou uma nordestina, se eu tô aqui nesse Rio de Janeiro passando por isso, tem pessoas que não tiveram, como eu, a sorte, como já falaram, de até estar agora, como eu tô gravando isso. Olha como é que a vida faz. Olha como é que diz aquele velho ditado que quem guarda tem. Então, eu não tô aqui em nenhum momento. Eu já esqueci, eu já até perdoei você. Eu já perdoei, porque a gente também é mãe, a gente é falho. Entendeu? O que mais dói é de tudo que eu fiz, eu responder processo de abandono de capaz, como eu já respondi. E entre outras coisas, que eu poderia já ter sido morta. Você sabe que quem mora aqui no Rio de Janeiro, bandido pode admitir tudo, mas nada que seja com criança. É o que dizem, né? Então, eu poderia também já ter sido morta por coisas que inventaram de mim. Tá? Aí ninguém te deixa explicar o porquê que você está naquela situação, o porquê que aconteceu aquilo. Ah, mas ela está sempre tendo a justificativa, ela está sempre se justificando. Nunca me referi a Dona Roberta, que ela era a chefona lá do abrigo. Eu sempre, do que ela é, ou da vida pessoal dela, como algumas pessoas falavam, vou deixar bem claro. Ah, chegou a tal, ela sabe como se referia. E ela está, como dizem, caga e anda, por quê? Para mim ela é uma mulher como uma outra qualquer, que trabalhou, venceu na vida e que foi alguém, e que é alguém, que eu acredito que ela ainda está viva. Então, a Dona Roberta tinha um cargo de cuidar dos abrigos, de hotéis, desses problemas. Ela, como mulher, também, ela devia talvez ter até dó e pena de algumas mães. Outras, ela poderia se revoltar por algumas situações, porque cada caso ali é um caso repetindo. E Dona Roberta ia lá, era chamada porque, como eu falei, no hotel eu passava mal. Aí foi quando eu fui socorrida pelos meus 3 filhos no hospital
naquele hospital de emergência lá na cidade. Eu sou danada para esquecer o nome, tá? E que tem do lado tem aquele parquezinho que tem os bichinhos. Aí, como eu falei, que uma doutora falou, ela veio socorrida por 3 crianças, e ela mora dentro do hotel. Aí ligou, que já era a segunda vez que eu tinha entrado lá nesse hospital, passando mal, fiquei no soro com as criancinhas do lado de mim. Aí ela teria corrigido a tal doutora, deve ter passado para alguém daquele hospital, assistência social, não sei, e ligaram pro hotel. Aí falou, mas vocês aí não são responsáveis? Não tem motorista, não tem monitora? Ela não veio com essas pessoas, ela veio sozinha. Eu ficava como diz, agonizando de dor. Todo mundo fechava suas portas, porque às vezes a gente conversava à noite igual criança, escondido. Cada um abria suas portinhas e quem queria se dar e conversar. Tinha uma mãe que estava com a criança que tinha tanto piolho, tanto piolho, tanto piolho. Meu Deus, que ela abria a cabeça da criança, ela ia eu ajudar a catar. E Vitória tinha um cabelo muito liso. A sorte que o piolho não parava na cabeça de Vitória, porque o cabelo dela escorregava, mas Vitória pegou. Vitória deu um trabalho para matar esse danado esse piolho. Aí chegaram a falar para mim que era um tal de defunto. No pessoal da Bahia, do Norte, não sei até do Rio. O que danado é isso, piolho de defunto, que você bota remédio no mato? Eu falei, nunca vi falar isso. Ô, Josi, será que alguém não joga de maldade? Que Vitória sempre foi uma menina. Ela chamava, não é porque eu sou coisa não, sabe? Tanto meus filhos chamava atenção. Assim, não era aquela, mas chamava porque ela era uma menina bonitinha. Então, Vitória era bem tratada, como a própria doutora falou, ela não tem perfil de moradora de abrigo. Eu não estou convidando a mãe dela aqui, eu estou intimando. A doutora vai dizer, ela não está mentindo. Uma dessas doutoras aqui, a juíza, quando a minha assistente social, como repito, não lembro o nome dela agora, é alguma coisa, eu acho que tem alguma coisa de Rosa, mas ela, infelizmente, não foi a amiga que eu precisava. Me desculpe a minha franqueza agora, sabe? Eu lembro muito bem, eu com a sacola de plástico, tirando as notas fiscais que eu falava, doutora, quando eu morei lá no abrigo, que fica lá naquele lugar lá, perto da Praça Mauá. É Praça Mauá, Jesus? É no abrigo. Peraí, daí. É que tinha o nome da rua até a Rua da Boa Morte. Boa Morte. E ela, como é que se diz? Até as pessoas brincavam comigo, que nome de lugar que você mora, em Boa Morte. Enfim. Aí eu saía daquele lugar a pé, para lá para o Catete levar meus filhos. Às vezes eu não tinha o dia da passagem, eu ia a pé para ir botar ele para fazer fono. Ele estava lá no tal CIEP, que era do CIEP Presidente Getúlio, alguma coisa assim. Nome também de presidente, alguma coisa. Aí uma vez uma professora me chamou, Josi, olha, eu encontrei o Andrezinho no corredor, vomitando. Aí já ia eu me dizer, como assim? Ele disse que estava com fome. Poxa, aquilo me doeu. Nunca teve isso nessa escola residencial. Aí, e a Vitória, que seria professora de Vitória, a Vitória tem vindo para aula fedendo a xixi, com o cabelo desarrumado. Aí onde eu falo, gente, essas pessoas têm um cargo, têm uma profissão, eles tinham um apartamento, tinha isso. Esse caso aconteceu. Eu também quero falar esse episódio, porque que eu arrumei tanta inimizade. Tá vendo, Inha? Tá vendo, Holstein? Tá vendo, Theo? Tá vendo, família? O porquê que eu arrumei problema, é o problema que me arrumava. Então, fui parar no abrigo por causa de quê? Porque eu não tive amparo, porque eu não tive quem me deu a mão, porque na época de minha casa e minha vida, eu morei na beira de um rio, eu comprei, não foi fulano nem ciclano que me deu, eu fiz um empréstimo, eu comprei numa casa só de tijolo, mas era um lugar de risco, mas era onde eu pude comprar. Eu botei o telefone, eu fui trabalhar, eu pedi, numa dessas confusões aqui, eu pedi um juiz, doutor, o senhor me ajuda, era um mulato forte, eu falei, doutor, o senhor me ajuda a arrumar um emprego? Porque quando teve audiência desse caso, foi uma das chefes, não foi Dona Roberta, foi uma dessas pessoas lá. Óbvio que ninguém gostou de ele estar respondendo o processo por maus trato ou negligência de criança. Lógico que não. A mãe ali, a Jesus Cristo, era eu. Então ela teve, a chefe dela, ela teve demais pessoas, ela tinha um tio que trabalhava lá, de motorista ou de alguma coisa, ela tem marido, ela tinha tudo e eu não tinha ninguém.
Era eu e Deus. Entendeu? Aí eu tentava, como eu falei, parece que eu estava dando murro em ponta de faca. Eu, já que ninguém arrumava nada para mim, eu ia sozinha para a rua e me formando, consegui trabalhar nessa lanchonete. Depois botaram questão, porque eu estava lá e vendia bebida. Aí o moço ainda falou: o que tem a ver a bebida? Ela trabalha aqui. Eu dei oportunidade. Aí pedi uma pessoa para trabalhar na casa dela, no apartamento. Depois fui fazendo amizade. Aí descobri também isso, Comitê pela Vida repetindo. Fiz um curso de camareira na época. Tem tudo lá, meus dados. Depois, nisso, aí de lá, como eu falei, a juíza falou: ela não tem perfil de moradora de abrigo. Essas crianças podem pegar uma. Aí a doutora, na época, justificou: não estou convidando a mãe dela nem o pai dessas crianças. Ele tem pai. Se ele anda de cabeça erguida, então ele vai pagar o aluguel. Aí foi aonde bateu o martelo e ele. E a minha assistente social, eu me lembro muito bem quando essa doutora falou assim: por que a senhora está fazendo isso com essa mãe? Porque por um triz eu não perdi meus filhos. Por um triz meus filhos não foram para adoção. Aí nisso, ainda foi onde eu falei: eu prefiro que me mate, porque meus filhos vão para adoção. Aí, quer dizer, ali eu estava respondendo, armaram, sim senhor, algo para mim ser dada como uma mãe negligente, uma mãe inconsequente, sei lá mais o quê. Nisso eu passava mal, quando eu falei que eu fui chamada para operar, para fazer a cirurgia na minha perna, de que eu tinha uma veia muito alta nessa perna, e eu fui chamada, foi feita a laser no Hospital da Maria, na Glória. Aí foi onde uma pessoa também grandona do abrigo falou aquilo para mim, que ela tinha varizes e ela nunca foi a operar. Enfim, eu fico pensando: por que pessoas que nasceu bem nascida, que tem estudo, fez isso comigo, falou, mas já perdoei também. Fui, operei, aí falaram: ela não pode ficar subindo e descendo escada, arruma um canto para ela. Aí foi onde alegaram de me tirar do hotel, usaram isso para me botar no abrigo. Eu quase, quando eu entrei naquele lugar, eu falei: meu Deus, Deus, Senhor, me perdoa, mas isso parece um presídio. Mas eu nunca tive problema, não tem relato lá de mico morador, que ali tem gente de rua, tem gente de tudo que é canto, de casa, como eu já falei, de gente com teto e condições de vida melhor do que a minha, que por algum motivo teve que sair da casa às pressas. Enfim, cada caso é um caso, como eu já falei. Nunca tive. Depois me levaram para um abrigo lá na Avenida Brasil, que era dentro de uns matos, onde eu relatei no outro vídeo que diziam que uma educadora tinha sido estrupada numa casa velha, que a criança que dormiu na sala entrou uma cobra. Aí quando eu cheguei lá de madrugada com assistente social, eu me lembro que estava até um dia de muito frio à noite. Quando a gente chegamos lá, que já era tarde da noite, elas comemorando, ganharam um bolo de alguém. Alguém teria dado um bolo para elas, entre elas lá. Aí quando eu deitei na cama com as 3 crianças, a cama desmontou, que era uma cama de solteiro. Aí seu filho tem que dormir na sala. E o pânico, e o desespero: não, meu filho não vai. Não, pode deixar que ele vai direitinho. Aí no outro dia a mãe falou: não deixa não, porque aqui é dentro dos matos e aqui entra a cobra. Foi isso que contaram para mim. Aí onde eu saía, meti o pé, fui atrás no fórum, aí procurei a doutora me ajuda, me levaram para um lugar. Meus filhos, as mães estão reclamando que tem dia que não tem gasolina, que o motorista não vem, que isso e que aquilo. Me tire de lá para meu filho não perder aula, porque meu filho fica chorando. O Lucas sempre foi assim. O meu filho fica chorando que vai faltar aula e tal. Aí contei para a doutora, aí foi onde a doutora falou que era para me tirar de lá em tantas quantas horas, e foi no que deu. Aí é onde o pai dos meus filhos assinaram para poder ele pagar um imóvel, e onde ele me levou para morar lá em Barros Filho, perto de uma irmã dele chamada Alexandra, que a gente conhece ela como Fia, e é onde a cunhada dela alugou o kitnet dela para mim. A sogra dela me cedeu fogão, geladeira. Daqui a pouco, aí por coincidência, essa moça me conheceu logo no início de adolescente, quando eu fui morar com o pai deles. Eu nem sonhava em ter filho. Ela: tu não lembra de mim, não? Não. Você lembra que eu morava com meu tio em tal lugar, assim, de frente? Aí que eu esqueci agora o nome dela. De repente, gente, aquela moça queria ver o diabo, não queria me ver. Era evangélica, ela era casada, morava num lugar com o marido, graças a Deus, estruturada, mas eu não sei que inferno que inventaram. Ela queria ver o diabo, não queria me ver. Aí é onde eu ia com meus filhos fazer atividade física lá no CIEP da Clara Nunes, na Fazenda Botafogo, porque dava para ir a pé, lá em Acari. E
Por coincidência, meu irmão Theo morava no apartamento do pai dele lá na época, não tinha nem filha ainda. Aí depois de muito tempo eu falei, me liguei, gente, andando por aqui tem uns prédios. O apartamento do meu padrasto era aqui. Enfim, olha como é que é a gente rondando por perto das famílias. Aí tá, foi onde eu falei que deu uma confusão lá e a mulher arrancava a torneira. Eu falei, como é que eu vou lavar roupa? Aí veio um homem armado até os dentes. Aí o homem veio, olhou, porque assim, tava chegando a um ponto que chamava a atenção das vizinhanças toda naquela comunidade, como eu falei. E eles falavam, a gente não sabe o que fazer, porque é família. Quer dizer, eu não tinha ninguém ali da minha parte para me ajudar, entendeu? Porque minha mãe sempre fez vista grossa. E aí, assim, não adianta chegar, não adianta falar. Agora vai dizer, ela tá velha, ela tá doente. Mas antes, quem conhece minha mãe ali no Campo do Cajueiro sabe que minha mãe é uma mulher até de doar as coisas. Minha mãe disse que na época que faltou feijão aqui no Rio de Janeiro, minha mãe era a única que tinha feijão ali no Cajueiro. Minha mãe vendia feijão. Dava, vendia. Minha mãe dava emprestava dinheiro às pessoas. Teve uma pessoa que falou assim, olha, sabe a minha banquinha que eu tenho em tal lugar? Foi a Maria que me dá. A Maria me empresta dinheiro. Eu montei uma banquinha disso que Maria me empresta. Então, assim, o porquê de tanta mágoa, de tanto ódio. Meus irmãos, minha irmã que fez faculdade. Amor não se compra, não é obrigado. Mas porque nunca falou comigo, olha no meu olho, Josi, o que tá... Todo mundo sabe que eu que vou atrás. Eu cheguei atrás quando minha irmã estava trabalhando. Eu cheguei, tá aí no trabalho dela. E uma amiga dela lá do Cajueiro falou, eu vou falar com a Elisângela, porque a Elisângela ela não é ruim. E realmente minha irmã não é ruim. Mas eu não sei que lavagem cerebral, o que é que fizeram. Como minha mãe uma vez mesmo falou, acho que essa tua sogra fez macumba para mim, porque eu quase morri. Eu falei, mãe, eu sonhei com a senhora deitada. E eu fui ver o que significa e diz que a pessoa deitada está doente. Minha mãe, eu estava doente. Eu vim da tua casa, eu quase morri. Aquela tua sogra fez macumba para mim. Que minha mãe era espírita. Minha mãe frequentava centro ali no Cajueiro. Minha mãe mandava eu ir no centro. Eu já fui com minha mãe em centro ali, na época no Cajueiro, quando eu era garota, quando eu cheguei aqui no Rio. Lá em Recife, minha mãe frequentava centro. A mãe de santo da época lá, quando eu não soube, você vai para a cidade grande, vai para o Rio de Janeiro, fala para Maria de mim. Entendeu? Então isso não é para se ter vergonha, não. As pessoas têm que ter o livre-arbítrio, tá? Eu gostei, ou se eu não gosto mais. Então, eu mesmo procurei Deus e o mundo para entender o porquê que minha mãe me odiava tanto. Por que ela diz que quando ela me olha, ela vê meu pai. Isso foi uma pessoa espírita, com um espírito que falou, ela não vê você, ela vê teu pai. Então, uma vez ela soltou isso, que ela me odiava porque ela via meu pai. Só que a história foi outra. Ela venceu, seu Zezinho deixou ela bem de vida. Seu Zezinho veio a falecer de desastre de carro também. E a esposa dele, a dona Noêmia, já tinha falecido. A filha deles, os filhos abriram mão do apartamento. Então, olha como minha mãe foi abençoada, ou foi ajudada, venceu no final, né, já da madura. Quer dizer, todo mundo sofreu, mas um dia venceu. Então, minha irmã tinha um pensamento, mudou. Entendeu? As pessoas mudam. Como eu tenho filhos. Mas eu não estou tapando só com a peneira. Quem nunca teve filhos aborrecente? Outra ainda vai falar, ela ainda pelo menos dela não foi pro lado disso ou daquilo, sabe? Era só rebeldia, malcriação de meninas que não queria, que eu queria que me ouvisse, que eu queria que estudasse, que eu queria que fosse alguém, que eu quando na época que era para ela ir, que ela terminou o estudo dela, que era para ela fazer negócio de para ser enfermeira. Quando ela saiu da escola, terminou como é que fala, meu Deus? Que agora muda tudo. Aí é que eu tô nervosa e ansiosa e tô falando rápido, porque senão o vídeo fica muito grande. Mas enfim, ela ia fazer... Eu tinha que pagar uma taxa para ela na Faetec fazer técnica de enfermagem. Que eu ainda falei, vai pra Marinha. Quando minha madrasta apareceu aqui no Rio de Janeiro, como eu falei, que me ligaram dizendo, olha, dona Joana Dark tá aqui e tal. Aí eu tomei aquele baque. Quando vi que minha madrasta estava com essa doença grave, que ela tinha câncer no estômago, e a moça falou, ela ainda por cima tá com AIDS, o médico, o enfermeiro que falou comigo quando eu fui ver ela estava com a filha dela, que a gente conhece como Danone, mas é Josi, não sei se é Josiana, é Josiane. É porque é tanto Josi, meu filho. Meu irmão era Josinaldo, minha irmã Josilene, Josiane, Josi Dark. Eu troco as bolas todas. As minhas irmãs moram na Itália. As duas. A que mora aqui no Brasil é filha da minha madrasta,
que aí minha madrasta, por algum motivo, minha irmã achava que não tinha direito de pensão, e, a parte, os 50% dela, mais a parte das filhas dela, ela auxiliou essa filha que ela teve de outro casamento. Minhas irmãs abriram mão, porque minhas irmãs sempre foram guerreiras, foram para lá, trabalha que nem, como ela mesmo falou, casou, uma casou com um de lá da Itália, formou família, um deles, o marido do segundo é estéril. É para você ver como é que é a vida, né? Eu até falei uma vez, minha irmã nunca operou uma unha, mas o marido dela não pode ter filhos. Enfim, minha irmã falou, mas a gente não tem feriado, aqui a gente rala. Então o que elas têm não foi caído do céu, não, foi com muita ralação, tá? E mesmo assim ajudando a mãe dela. Então, se ela abriu mão da pensão, ela abriu mão, sim, ela abriu mão da pensão dela para essa irmã dela. Porque a irmã dela alega que cuidou da mãe. Eu já falei e repito quantas vezes for preciso, mais do que obrigação, porque a mãe dela deu tudo e mais um pouco, que amor grande que ela tem pela filha. Ela casou, ela continuou morando com a mãe, elas tiveram até, ela tinha quem poderia pagar alguém para cuidar da casa, ela teve casa de praia. Isso dizem, contam para mim, eu sempre falei, Dona Jona soube investir, porque, mas minha mãe não só dependia desse dinheiro do seu pai, minha mãe era costureira. Sim, ninguém vive só de um dinheirinho, de uma pensão, mas ela soube administrar, ela soube investir, ela tinha quartinhos alugados. A casa que ela comprou, ela foi vendendo, comprando outro, e assim ela soube fazer a vida dela. Chegou a ter carro, se ela chegou a ter... Ela podia ter até mansão. Ela ralou para isso, ela soube investir, repetindo. Essa filha dela, que teria ficado, enfim. Aí depois teve a história, olha, a Rita veio contar para mim, com um casal da igreja dela, que era lá do Catiri, ali perto da Coca-Cola. Veio um pessoal da igreja que Rita frequentava, junto com Rita, olha... Fica atento que vai chegar um documento para você assinar. Que documento é esse, Rita? Tu assina, porque a Joana Dark quer te incluir num dinheiro aí. Eu falei, bom, se minhas irmãs não me falam nada, não me ligam e não me contam, eu ainda falei, não vou assinar papel nenhum, não. Aí não sei que história foi, que até onde chegou para mim que Dona Joana queria que eu tivesse direito num tal seguro, certo? Mas aí, pelo que eu entendi, não estava todo mundo a paz. Essa filha dela, principalmente, depois ficou com raiva de mim. Eu ia lá para Marcílio Dias visitar ela, e iria quantas vezes for preciso, e trazia roupa. Eu acabei ficando de cama, porque eu não sei que se foi meu emocional. Eu fiquei doente. Eu fui lá, não tive... vou lá visitar fulana, não. Teve pessoas da minha família que ainda falou, você sabia que a sua avó teve um infarto por causa de uma briga dela com o Nadinho? Eu sei, eu ainda falei para essa minha prima, eu falei, olha, ela prestou conta com Deus. Até minha avó já perdoou ela. Tá entendendo? Briga de marido, porque, tá com a filha da piranha, que eu era de colo, minha mãe judiava e minha avó foi e pegou eu para criar. Então, imagina a pressão em cima da minha avó, da Dona Elvange, imagina. Então, assim, uma mulher casada com meu pai, de véu e grinaldo, e a outra seria a amante, que já teria tido não sei quantos filhos de outros homens e teria dado. Minha avó podia não acreditar, como meu pai não me rejeitou porque eu disse que eu era muito branca, do cabelo liso. Então, assim, caramba, olha que loucura de vida. Então, estou contando isso tudo, aí onde eu fui, visitei, sim, pegava roupa, lá tem nos arquivos a minha assinatura. Até pouco tempo eu tinha até aquele papel que cola na pessoa, ficou grudado numa bolsa minha. Eu tenho lá nos dados da Marinha que eu ia visitar, iria, como eu falei, sabe? Tenho as minhas mágoas das coisas que eu falei, que eu relatei, que ela me passava para um moço que era barbeiro, e aquele senhor ficava me alisando, e meu pai morreu sem saber disso. Isso ocorreu, eu perguntei uma prima, uma tia, uma pessoa, existiu isso? Como é? Aí a casa, tal casa que eu falei, era uma casa com a cerquinha de madeira, foi teu pai que fez essa cerca. E tinha um senhor barbeiro do lado, e tinha um botequim do pai dela do outro, e eu lembro de flashes, mas eu me lembro ela me passando, mandando eu ir para cá, para esse barbeiro, esse homem e esse senhor, na época, e entre outras coisas que agora não vem o caso, e enfim, eu relatei isso sim para a pessoa da minha família, e isso aconteceu sim, e meu pai morreu sem saber sim, como eu morei também com a mulher, que a última mulher que ele morou, Dona Joselita Medeiros, que ela teve um irmão que veio da Bahia, e esse irmão quando bebia, a mãe dele, Dona Maria, saía para a igreja, aquela senhora bem antiga, nordestina, de igreja evangélica.
Aí ele, uma vez, por 2 vezes, ele tentou me agarrar e eu devia ter 9, já devia estar com meus 9 anos, que foi logo quando meu pai me faleceu. Eu saí correndo, consegui arrombar aquelas portinhas de madeirinha, bem frágil. Eu sei que era assim, para mim não era frágil não, tá? Mas eram umas portinhas que se usava dividida no meio. Eu saí dali pro Alto do Mandu correndo. Eu não lembro que local, se era no Córrego da Macaxeira. Eu sei que eu saí de um lugar para um outro bairro correndo a pé sozinha e cheguei na casa da irmã dela e contei: "Ah, tia, meu tio estava tentando isso, isso e isso", né? Esse já é o caso dessa mulher que meu pai morou. Aí me levaram, eu fiquei lá no Alto do Mandu. Aí quando meu pai chegou de viagem, óbvio, né? Eu fui morar em Paudalho. Eu fui na casa de um outro irmão dela, como quem diz assim, leva para que a criança esquece e tal. Mas eu falo, vem esses flashes na minha cabeça. Eu lembro disso. Era um irmão que ela tinha maravilhoso. Esse tio, eu não consigo lembrar o nome dele, que ele começava a tirar a dentadura e fazer palhaçada. Aí ele tinha uma mulher, eu ajudava a olhar a criança. Eu ia para casa de farinha. Eu tomei um tombo de um cavalo. Eu tentei subir. Eu subi no pé de jaca. Eu caí, foi do cavalo. Eu sei que eu subi no cavalo e tomei um tombo. Me lembro de eu na beira do rio lavando roupa, buscando água, colhendo algodão, sameando cana. Aí eu peguei a alergia daqueles pelos da cana, eu fiquei toda inchada. Eu parecia uma sapa. Aí eu tomava banho de alguma coisa, eu ficava trancada no quarto, eu tinha que tomar banho de álcool, alguma coisa, porque eu peguei alguma coisa. Eu sei que eu fiquei, parecia uma sapa inchada. Então, coisas que meu pai morreu sem saber, coisa que minha família não sabe, nunca contei. Conheci todo mundo, sim, já grande.